Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No vídeo de hoje nós vamos falar da educação do transe mediúnico. Esse é um tema que se repete e ele tem diversos ângulos de interpretação. Hoje nós vamos fazer um recorte, digamos, desse tema dentro da seguinte perspectiva. A Umbanda, ela tem digamos assim, o seu mote principal, o aconselhamento com os médiuns em transe. O principal elan da Umbanda seria realmente o aconselhamento espiritual com os médiuns em estados alterados superiores de consciência. Eu acredito que isso que define com mais identidade o que é a Umbanda, porque é inconcebível se ter uma gira de Umbanda sem a manifestação, sem o transe. Então é uma característica da nossa religião. Eu quero pegar por aí no sentido de que como a nossa religião se renova, como ela se perpetua no tempo, como ela se amplia. Observemos que nos terreiros, ainda nos dias de hoje, com bastante intensidade, os consulentes vêm e entram em transe. Os consulentes incorporam, né? O transe bruto, uns dizem a queda do santo, ou bolar no santo, ficam mediunizados, incorporam. E o que renova isso? O que faz isso? Muitas vezes jovens ainda. Isso vem do mundo espiritual. Isso vem do mundo sobrenatural, ou seja, existe uma programação, existe uma renovação da religião através de novos médiuns que entram em transe quando em contato, né, com a egrégora de Umbanda, e muitas vezes necessariamente nem conheciam a Umbanda e já em determinado momento necessitam do auxílio espiritual e se cruzam, né, com o terreiro de Umbanda e acabam bolando no santo, entrando no estado alterado superior de consciência, que é o transe, ou a chamada incorporação. Então, na Umbanda, o transe é permitido e incentivado. Ele faz parte da nossa cultura, de um modo de ser. A gente acaba se acostumando, absorvendo, interiorizando o transe ou as manifestações espirituais em nossas vidas, no sentido de que há uma conexão, uma união, uma unidade nesse momento de transe, né? Ou seja, o mundo sobrenatural e o natural, o Aie, o Orum, o mundo material e o mundo espiritual se fazem um nesse momento, e o corpo físico, a mente, a expressão da cognição, do conhecimento, o ritmo do corpo, da manifestação, ele acaba sendo o corpo receptáculo vivo, o templo sagrado dessa manifestação, dessa conexão, dessa unidade. Para nós isso é de muito respeito e de muito valor dentro da Umbanda, e incentivado dentro da Umbanda. Mas, voltando então a essa renovação da religião, que se dá com esses novos consulentes que incorporam, entram em transe nos terreiros, e a gente vê que isso é um movimento orquestrado do mundo espiritual para a terra, são médiuns reencarnados com compromisso espiritual. Fica a questão que nós iniciamos esse vídeo: como educar o transe? É necessário, porque hoje não se tem mais a mediunidade inconsciente como antigamente, na época do Zélio de Moraes, que o caboclo da Sete Encruzilhadas manifestou, e não precisou o médium ser educado, ele já foi uma manifestação límpida, cristalina. Hoje em dia, em 2016, a mediunidade assume outras conotações, ela tem uma outra identidade, uma outra maneira de expressão, onde está preponderando a mediunidade, os estados alterados de consciência no transe, sem a perda ou a inconsciência total. Então nós vamos... Como educar esse transe? Qual é o objetivo dessa educação? Vamos elencar alguns tópicos aqui para a gente sustentar a nossa argumentação. Condicionamento. Criar o condicionamento no médium
no sensitivo, do momento certo, né, dele conviver com naturalidade com esse mundo, com esse fenômeno, digamos assim, ou com esse inusitado que não é uma condição da vida ordinária, da vida normal, digamos assim, do dia a dia, embora isso não seja uma anormalidade, pode ser uma anomalia psíquica em um determinado momento, porque a medicina e a ciência não conseguem ainda explicar isso até os dias de hoje, né, com clareza, mas não é um estado de vigília normal, então condicionar ele a lidar com isso aí. O transe deve ter momentos certos e circunstâncias precisas que acontecem durante os rituais. O ritual é um método, né, organizador do transe. Que circunstâncias precisas seriam essas, né? E qual é a finalidade? Controle do fenômeno. As circunstâncias precisas no sentido que tu consiga dimensionar o tempo, né, o momento, o local da manifestação, e isso parte num condicionamento, numa educação do médium. Ele vai dar a passividade, vai dar a passagem no momento certo, adequado. Ele tem que controlar o fenômeno, digamos assim. Aí entra os preceitos, os diversos preceitos que a gente faz na Umbanda, por vezes recolhimento, há que se fazer necessidade de fazer um recolhimento para que haja uma reflexão, se faça uma meditação, se esqueça dos problemas da vida diária e a partir daí aprimorar essa sintonia, essa conexão propiciatória ao transe. Isso se dá por repetição, ou seja, existe uma regularidade, uma frequência nesses rituais condicionadores de educação mediúnica que caracteriza um treinamento metódico, ou seja, existe um método, existe uma organização, um disciplinamento, né, na passividade, né, na expressão, no fenômeno do transe. Transe esse que pode ser tem dois aspectos, né? O inconsciente profundo que aflora e a entidade de fora que se conecta, digamos assim, no corpo fluídico, perispírito e mental do médium. Embora haja condicionamento, circunstâncias precisas, controle do fenômeno, né? Se busca a repetição e um treinamento metódico, isso não quer dizer um engessamento. Não quer dizer um engessamento, pelo contrário, busca-se a alteridade, ou seja, que esse médium, que esse sensitivo trabalhe a sua rigidez, ele esteja aberto para estados alterados e superiores de consciência, onde outras formas de saberes, outras consciências vão se expressar através da sua cognição, da sua psicomotricidade, digamos assim, mental, orgânica, corporal, porque ele tem através da fala, através dos gestos, do movimento, né, do corpo. Ou seja, busca-se não o engessamento, mas a mobilidade psíquica, ou seja, quanto mais bruto o transe no seu início, mais o médium, o sensitivo, tem uma imobilidade psíquica, porque ele não sabe dar passividade, ele fica engessado, ele tem que aprender, ele tem que se condicionar, ele não sabe se entregar. Quando ele vai se condicionando, ele vai tendo circunstâncias precisas, vai controlando o fenômeno, que isso se dá através do treinamento metódico, da repetição do ritual. Ele aumenta, amplia a sua mobilidade psíquica, a sua flexibilidade, e a partir daí ele tem mais confiança, mais segurança. Isso é gradativo, não é de um dia para o outro, e ele melhora a sua entrega. Há que se ter a entrega que permita emergir estados, né, distintos de consciências ou diferenciados de consciências, né? E esses estados diferenciados de consciência se dá por saberes que nós temos no nosso inconsciente que afloram e pela conexão das entidades espirituais, também consciências, mas sem um corpo físico, que se acoplam, se envolve o médium no seu perispírito, nos seus chakras, no seu mental, e a partir daí os atributos
dessas entidades, desses espíritos, nossos caboclos, pretos velhos, caboclas, boiadeiros, marinheiros, orientais, ciganos, baianos e todas as demais formas de apresentação na Umbanda, esses atributos vão sendo trabalhados pelo médium e absorvidos, digamos assim, gradativamente no seu estado íntimo e perene, psíquico, no seu modo de ser. Mas é fundamental, é muito importante a educação, o disciplinamento, o método, porque o elan da Umbanda, a perpetuação da Umbanda é o transe, digamos assim, o grande fundamento da religião, na sua doutrina, no seu modo de ser e no seu dia a dia, digamos assim, rito litúrgico, teológico, doutrinário, se dá através dos aconselhamentos espirituais, aonde o transe é a conexão entre o mundo material e o mundo imaterial, natural e sobrenatural, físico ou espiritual, aonde cada médium se faz um templo vivo, se faz unidade com esse sagrado, com esse espiritual, minimizando, a cultura que nós temos de dicotomia, de separatividade, de dualidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eu sou Norberto Peixoto, espero ter contribuído mais uma vez com o estudo da Umbanda, que o Baluayê, o Mulu, grande orixá de cura da nossa religião, e essa pleiade de falangeiros que atuam sob o fechamento do axé desse orixá, sob a égide de Umbanda, esteja com a sua palha da costa, nos trazendo compaixão, misericórdia e proteção, cobertura astral a todos os obreiros e médiuns trabalhadores dessa Umbanda por esse Brasil afora. Nosso Saravá fraterno, até a próxima oportunidade, meus irmãos, com as nossas reflexões e estudos.